eu gostaria de pedir a vocês que lessem conosco o versículo 18 do capítulo 4 e o versículo 11 do capítulo 5, ok? 18 do 4 e o 11 do 5. Então nós vamos começar, você acompanha a leitura até o 13 e no 18 você lê junto. Então, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas não somos da noite nem das trevas. Não durmamos mais como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui em Tua presença, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, para aprender mais um pouco da Tua palavra, relembrando todas as coisas que temos estudado. Te peço que esta igreja, Senhor, possa crescer na fé, na esperança e no amor que há em Cristo Jesus. É em nome dele que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar? Bom, boa noite. Boa noite. Está bem enlatado o meu som, né? Depois alguém vai arrumar lá atrás, certeza. Vou colocar um pouquinho de média, agudo, com certeza. Mas, irmãos, hoje nós estamos fazendo nosso culto de revisão. Nós vamos então revisar. Mas que a gente faz o culto de revisão, a gente vai revisar aquilo que a gente estudou nessa série de estudos. Como todos os cultos de revisão, nossos irmãos do Cacau estão aqui conosco. É uma bênção ter vocês aqui com a gente. E essa série foi a série Esperança, Elo de Alegria. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos colocar um pequeno clipe de cada pregação, revisando cada pregação, e nós vamos soltar o clipe ali para você ver. Dessa vez vai dar certo. E depois a gente vai fazer alguns comentários a respeito desse clipe. Se a cada momento, no final de cada momento, de cada comentário a respeito de pregação, eu vou abrir um momento para você fazer perguntas. Então, se você tiver perguntas sobre algo do que a gente falou, você sinta-se à vontade para interagir, para perguntar. Se ninguém perguntar, a gente vai seguir para o próximo clipe e assim sucessivamente. Tá bom? Então, aí vai ter alguém que certamente vai andar com o microfone sem fio até você, caso você queira fazer uma pergunta, tá bom? Então vamos ver o primeiro clipe. Ainda bem que eu não vim com essa blusa hoje, quase vim. Vim repetido. Hoje a gente acertou o tom, né, pastores? Todo mundo de azul? Vocês receberam o e-mail. Está na escala, 3 tons de azul aqui para vocês. Para quem não sabe, é porque eles dois sempre combinam a cor e me deixam de fora. Na última nós dois combinamos e ele ficou de fora, né? Tudo certo aí, irmão?
Na última vez que isso aconteceu, né, eu fiquei pensando, eu preciso encontrar algum quebra-gelo, não é uma coisa para ficar falando enquanto o pessoal está arrumando o som, mas que seja edificante e ao mesmo tempo bacana, legal de ouvir, né? Mas eu não consegui pensar em nada, tá bom? Na próxima vez eu vou pensar em alguma coisa, prometo. A gente pode lembrar o tema dessa. Bom, enquanto os irmãos estão ali tentando nos ajudar, vou falar para vocês qual era o tema dessa primeira pregação. Na verdade, a gente vai passar uma provinha para você agora nesse momento. Pode entregar já. Não, brincadeira. O primeiro tema foi sobre a ressurreição de Jesus. Nós falamos a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, falamos sobre como isso é o fundamento da nossa esperança. Veja, numa série em que nós vamos falar a respeito de esperança, a primeira coisa que a gente tem que falar é a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é um fato histórico que nos dá a convicção de tudo que nós temos a falar a seguir. Se Jesus não ressuscitou de fato, então todo o resto do que a gente falou é só viagem. É só viagem, a gente está fantasiando. Mas como Jesus de fato... Alguém depois, por favor, desliga aquela caixa ali. Mas como Jesus de fato... Tem que desligar essa caixa aqui, por favor. A do retorno. Mas como Jesus de fato ressuscitou, então a gente pode ter a convicção da nossa fé. Já vai preparando suas perguntas. Se você tiver uma pergunta, enquanto for falado alguma coisa ali, você anota. Se alguém falar alguma coisa aqui, você tiver uma pergunta, você anota. Tá bom? E agora vai. Não estranhe a voz do pastor, tá? Ele disse que a voz está aguda. Não sou eu, então. É outra pessoa. O meu sonho é ter a voz igual ao do irmão Antônio. Cadê o irmão Antônio? Tá aqui? Boa noite, irmãos. Eu acho que Deus ouve o irmão Antônio mais de perto, entendeu? Uma voz bonita assim, né? Rapaz. Irmão Antônio, já usei até o senhor pra quebrar o gelo aqui, mas nada. Olha que legal. Olha que legal, gente. Vocês gostaram? Essa é a pregação versão Alvin e os esquilos. Tá bom? Olha que bacana. Não, cancela isso aí, sem condições. Dá não. Deixa quieto. Eu vou revisar eu mesmo que eu lembro que eu preguei nesse dia, tá bom? Então tudo bem. Basicamente é o seguinte, falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, nós destacamos alguns fatos históricos que são... Pode ligar a luz lá, por favor? Não tem vídeo mais passando. Não tinha alguém que estava lá na luz? Tá bom. Obrigado. Bom, ó, já deu uma iluminada aqui. Bom, nós falamos de 4 fatos históricos que são amplamente aceitos por qualquer pessoa, por historiadores de fora do meio cristão também. Fatos que são aceitos, cuja melhor explicação é a ressurreição. O primeiro desses fatos é que Jesus morreu numa cruz e foi sepultado num túmulo de um homem rico, José de Arimateia. O segundo dos fatos é que as mulheres foram até o túmulo no dia seguinte e o túmulo estava, de fato, aberto. O terceiro desses fatos é que Jesus, depois, foi visto por centenas de testemunhas que clamaram ter visto o Senhor Jesus andando na terra. E o quarto fato é que os apóstolos de Jesus, mesmo sem ter nenhuma razão para proclamar a ressurreição, começaram a proclamar a ressurreição como se fosse um fato. A única explicação para esses fatos juntos, a única explicação para essas coisas que todo mundo concorda, e que é a única explicação plausível, é que o Senhor Jesus de fato ressuscitou, corporeamente ressuscitou. Ele estava morto e ele ressuscitou. Eu costumo dizer, com relação à nossa fé, que não tem muito o que pensar. Se o cara morreu e depois ele ressuscitou, o que ele me falar, eu vou querer fazer. Agora, a ressurreição de Jesus enquanto fato histórico, como eu estou dizendo, é algo perfeitamente provável e é a base da nossa fé. E durante a pregação, nós falamos sobre a importância da ressurreição de Jesus. Então, por que a ressurreição de Jesus é tão basilar para a nossa fé? Por que ela é tão tão importante para a nossa fé? A ressurreição de Jesus, como nós já falamos, é o que baseia. Ou seja, se Cristo não ressuscitou,
há muitas implicações para nós como filhos de Deus. Lá em 1 Coríntios, como nós estamos, no capítulo 15, Paulo vai falar algumas coisas a respeito do fato de que o que acontece se Cristo não tiver ressuscitado. Em resumo, nós pontuamos isso de 4 maneiras. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, nós somos testemunhas falsas de Deus, porque nós testemunhamos a respeito de um Cristo em Israel. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda vivemos debaixo da nossa condenação no pecado, ou seja, nós não recebemos o perdão dos nossos pecados, porque Cristo morreu, mas teoricamente não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, também os mortos em Cristo não voltam a viver. E também, se Cristo não ressuscitou, a nossa vida se resume a essa terra. Portanto, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja que a ressurreição de Cristo é o que baseia toda a nossa fé. Mas nós sabemos que Cristo de fato ressuscitou. Eu acho muito interessante a respeito do valor da ressurreição esses 2 pontos. Que se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, os mortos vão voltar a viver e a nossa vida não se resume a essa terra. É justamente sobre esses 2 fatos que nós falamos bastante durante essa série. Que nós olhamos a vida na ótica da esperança. Nós podemos encarar a morte com a esperança e a vida com a esperança. Por que Jesus ressuscitou? Porque se Ele não tivesse ressuscitado, nós viveremos de modo desesperançoso, desesperados. Porque sem Cristo, nós não temos nenhuma esperança. Mas, de fato, Cristo ressuscitou e por isso que isso é importantíssimo para a nossa fé. E de fato é algo muito negligenciado, né, durante muito tempo, até por muitos cristãos. E eu creio que até no tempo presente, né, há muitas igrejas que negligenciam isso como um fator importante. Né? Todos falam da justiça de Deus, né, sendo executada na cruz e Cristo morrendo pelos nossos pecados. E encerram o evangelho desconsiderando a ressurreição. Então, creio que sim. A ressurreição é importantíssima, porque é ela que nos dá a esperança de que um dia também ressuscitaremos. Porque se não houvesse a ressurreição de Cristo, era apenas a morte dele na cruz e não haveria nenhuma esperança para nós, porque nós temos a certeza de que ele morreu e que ele foi justo. Né? E se um justo foi morto e não ressuscitou, né? Imagina nós que somos injustos, como nós ressuscitaremos? Bom, a ressurreição é de fato a base da nossa fé e por isso nós precisamos ter tanta convicção. Você tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer com relação a esse assunto? Antes que nós possamos prosseguir para o próximo assunto. Lembrando, essa é a base, a sustentação de todos os outros assuntos. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse, essa é a hora de fazer. A gente contratou até um rapaz bonito para levar o microfone até você. Ali, ó, Jefferson, uma pergunta ali, ó. Pode repetir os 4 pontos que o Paulo levantou? Se Cristo não ressuscitou. Você pode ver, eu vou te dar a referência. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 até o 22. Anota aí. Então, basicamente, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 até o 22. Você pode olhar lá tudo isso que a gente vai falar. A nossa fé é vazia, nós somos testemunhas falsas. Nós vivemos ainda debaixo da condenação do pecado. Nós somos... Se Cristo não ressuscitou, os mortos em Cristo não voltam a viver. Os mortos em Cristo não voltam a viver. Então, existirá ressurreição para nós. E a nossa vida se resume a esta terra. Nós somos, então, mais miseráveis de todos os homens. Como eu falei, você pode verificar com calma todos esses fatos que nós colocamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo está discorrendo sobre a importância e o valor da nossa ressurreição, da ressurreição de Cristo. Muito bom, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Fique à vontade, só levantar a mão que ele joga o microfone em você. Não? Então tá bom, essa foi a primeira pregação da série, foi uma pregação temática. Esse tema era crucial para que a gente pudesse continuar falando a respeito da esperança, o elo de alegria.
Então, se falamos da esperança, o elo de alegria, na pregação seguinte, nós falamos sobre a alegria na esperança. Essa foi a pregação que nós recebemos aqui, a visita do pastor Fabiano. E ele falou, trouxe até a mala, né? Muita gente se identificou com a mala. E aí, vamos ver ali o vídeo revisando algumas coisas que ele falou. E o texto diz assim, o Evangelho nos dá confiança. O Evangelho, ele nos dá existência. O Evangelho nos dá uma perspectiva de vidas melhores. Porque havia uma dúvida, é claro que é uma dúvida entre os irmãos, uma dúvida sobre ele, a respeito do que vai acontecer na volta do mundo. Ele é o Deus que vive. E é o que vai acontecer com os nossos irmãos? O que vai acontecer com aqueles que são mortos ou que vão ainda morrer quando Cristo voltar? Porque o texto diz assim, não quero morrer, irmão, será que pelo menos a cega, é como se estivesse dizendo, não quero que você espere, quando aqueles não têm esperança, não. Povo de Deus, ao contrário, povo fora, tem esperança. Por quê? Porque a morte não tem a luz nova. O Evangelho nos traz a esperança e nos traz a segurança. E o que nos traz a esperança é o Evangelho. Eles falam sobre isso, vocês estão pensando aí em história, em voto, não sei o que. Eles vão ressuscitar. E aqueles que têm Cristo, um dia ressuscitarão. Por quê? Porque a morte não é verdade para Deus. Porque ele venceu, quem morre, não se realiza expectativa. Sem história, eles ressuscitarão bem. Que a Bíblia diz: esses Cristo que ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isaac ressuscitarão primeiro. Primeiro que quem? Paulo está tentando escrever que aqueles que mais queridos. E ele diz no versículo 17: depois, olha, se ficarem vivos, seremos arrebatados totalmente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor Isaac. E assim faremos sempre mais amor. Isso nos enche de esperança. Não vai ter gente portanto, os salários, uns aos outros, com essa palavra. Ele vem de forma gloriosa, ele vem de forma visível, visível. Todos serão, todos serão. Amém. Bom, então, o texto do apóstolo Paulo em Tessalonicenses é dividido em duas grandes partes. A primeira parte, no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18, fala sobre como nós, os cristãos, devemos encarar a morte. Por que nós, os cristãos, podemos enxergar a morte sem tristeza? Por que nós podemos enxergar uma situação difícil com alegria? Como o pastor Fabiano colocou, a nossa alegria é a convicção de que o Senhor Jesus vai voltar. E que os que morreram nele, os que estão vivos nele, estarão juntos com ele para sempre. A ideia dessa pregação era demonstrar o quanto a esperança que nós temos nos serve de alegria e consolo. Por quê? A esperança do retorno de Jesus nos enche de alegria. Justamente porque a nossa esperança é construída em cima desse fato, né, de que Jesus voltará. Toda a nossa esperança é construída a partir dessa certeza. Como Jesus vai voltar, nós podemos ter a alegria nessa vida, né? E todo o nosso viver pode ser baseado nisso. A grande dificuldade nós como seres humanos é que queremos colocar esperanças naqueles ganhos que nós alcançamos nessa vida, né? E a verdade é que todos os ganhos do nosso viver, eles não preenchem o nosso coração e não nos trazem alegria, né? Mas a esperança de um dia estar com Deus, a esperança de um dia esse corpo mortal reviver com um corpo espiritual, né? A transformação do meu ser pecaminoso e imperfeito numa criatura perfeita e glorificada ao lado do Pai. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Eu sei que ainda neste mundo eu vivo em pecados, ainda neste mundo eu luto contra a minha própria natureza, mas eu sei que um dia, né, eu vou estar com ele, né, o meu corpo que vai com o tempo, né, se apagar, né, eu vou cada vez andar sem levantar os pezinhos, né, vou me arrastando até que uma hora, né, o corpo mortal ele vai descansar, e ele vai descansar com alegria, porque eu sei que um dia Jesus vai voltar e quando ele voltar o meu corpo mortal
né, se tornará um corpo espiritual, né, e essa alegria é que nos dá a esperança, né, essa alegria de que vamos reviver, e muito mais do que reviver, né, nós vamos poder contemplar o nosso Criador, que é muito mais especial de tudo, né? De poder ver face a face a Deus, não mais com esse corpo mortal que na presença dele certamente seria consumido, né? Mas com um novo corpo, um corpo espiritual. Então a alegria dessa esperança é justamente a nova vida em Jesus Cristo, né? É para lá que nós olhamos, né? Para o dia em que nós ressurgiremos dentre os mortos, não mais como pecadores, mas como novas criaturas em Cristo Jesus, plenamente, né, transformados, agora à imagem daquele que nos criou. Algo interessante que o apóstolo Paulo coloca, implícita e explicitamente nesse texto, é o fato da vitória de Cristo, né? Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, é a base da nossa esperança, e quando nós falamos do fato de que nós seremos ressurretos por Deus, nós seremos ressurretos baseados na vitória de Cristo. Porque Cristo venceu o poder da morte, nos livrou do poder do pecado, e que foi aos céus, e que tem poder para nos levantar dos mortos e viver eternamente com Ele, é que nós podemos ter essa alegria. Então, olha só que consolador. O fato de que nós seremos necessitados não depende de nós, assim como a salvação não depende de nós. Eu acho muito interessante que ele coloca uma linguagem até bem beligerante, bem de guerra, no versículo 17, quando ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com os seus lugares. Nós não vamos andando até o nosso Salvador, nós não vamos precisar estar com o despertador lá para esperar o Senhor Jesus voltar, mas quando ele voltar, nós temos a segurança e a completa confiança que ele vai nos arrebatar. Ele, o Senhor, vai descer do céu, vai vir aqui e vai nos chamar, vai nos levar para ir juntamente com Ele. Então, a nossa alegria de ser ressuscitado por Ele, não somente nós, mas aqueles que também morrem na caminhada esperando em Cristo, é completamente fundada nesse fato também. Cristo tem poder, Cristo venceu, e é por isso que nós seremos ressuscitados. Ele vai nos levantar de novo. E aproveitando que você está falando disso, da nossa alegria, o texto fala bastante a respeito daqueles que dormem, e ele fala isso várias vezes. Dependendo da sua língua, ele fala dormem, né? Mas o texto fala bastante sobre esses que dormem, e eu queria saber de você, o que são esses que dormem, e por que ele fala dessa maneira? É muito interessante, o pastor Fernando tratou um pouco, mas em todas as pregações nós andamos a respeito desse termo dormir, porque basicamente esse termo é tratado pelo apóstolo Paulo como um descanso sereno, um descanso daquele que aguarda confiantemente o retorno do Senhor Jesus. A morte aqui é dada como um sinônimo de dormir, justamente pelo fato de que em Cristo, aqueles que partem podem ter essa esperança por um breve momento, serão apartados de Deus, mas que logo em seguida serão acordados, serão levantados, serão despertos. Não no sono, como nós vamos ver aqui, no sono pecaminoso, que a pessoa não está vivendo, mas no sono, no descansado, que a pessoa tem a completa convicção do retorno de Jesus, da ressurreição de Deus. É interessante pensar como esse conceito da morte como um sono é até consolador para nós cristãos. Nós podemos encarar, veja, não estou dizendo vamos com alegria em direção à morte. Estou dizendo que nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo do que há de vir. Afinal de contas, para nós virá um breve sono, um tempo de espera, e muito em breve estaremos com o Senhor nos ares para habitar com Ele eternamente. Então, o sono, para quem não dorme muito, tá aí o consolo, cara. Um dia você vai dormir, né? Isso, vai ser que nem meu sono, eu deito e eu vou acordar em seguida já. É porque eu sou um homem justo, pastor. A Bíblia diz que o justo deita, dorme e descansa no Senhor. Né? Bom, pastor, já que o senhor está falando, vem a pergunta, né? Beleza, nós cristãos nós podemos ter essa alegria de saber que nós, quando morremos, dormimos, estamos dormindo, os nossos irmãos que morrem estão apenas dormindo. Então, o luto é pecaminoso? É pecado estar em luto? Não, eu não entendo o que é pecado, porque é natural, você sentir a dor, né, de perder alguém querido, isso não necessariamente é pecado. O que nós precisamos entender é que não há desesperança naquele momento. Diferente daquele que não teme a Deus
e que não crê no Salvador e que não tem esperança, é um momento de desesperança, é um momento de não ter perspectiva. Né? Então é completamente diferente de nós. Né? A tristeza ela é normal, é natural e nós podemos nos entristecer, mas nós temos um consolo. Né? E isso que é importante, esse consolo de saber que aqueles nossos entes queridos que partiram em Cristo, nós, os que cremos, voltaremos a nos encontrar com Ele na presença do Deus Santo, perfeito e justo. Né? Então, eu acho que o luto não é pecaminoso, mas a gente não pode perder de vista a esperança nesse momento. Então, uma primeira questão prática seria, ora, a nossa convicção é de que seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Nós podemos ter alegria nesta certeza de que seremos arrebatados junto com o Senhor e estaremos todos juntos com o Senhor nos ares. Como então eu tenho que encarar a minha tristeza quando eu perco alguém querido? Ou o meu medo de perder alguém querido? Como eu devo encarar essa dor, essa preocupação? A questão do luto em Cristo, a questão da vida em Cristo e a morte em Cristo tem que ser completamente balizada pela esperança. Então, nós temos que olhar a morte com o olhar da esperança. Ter medo de perder alguém é natural. Todo mundo tem medo de perder coisas, mas de pessoas que passam tempo com a gente, que vivem a nossa vida conosco. Contudo, quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que nós temos a completa convicção e segurança. Esse é o ponto-chave. O cristão pode enfrentar a vida e a morte não de maneira corajosa, no sentido de estúpido, não tenho medo. Mas o fato é, o cristão pode enfrentar a morte, o luto, com completa convicção e segurança. No fato de que Cristo prometeu que Ele viria nos ressuscitar. Então, essa situação de que nós encaramos a morte de um ente querido, nós podemos, como o pastor Rodolfo disse, sofrer e chorar, mas nós encaramos isso com uma segurança. Nós não temos aquele desespero de, meu Deus, para onde que essa pessoa foi? O que vai acontecer? A vida termina aqui, a vida não termina aqui, ela vai reencarnar, não vai reencarnar. Nós não temos essa bagunça nos nossos pensamentos. Porque Cristo nos assegurou a vitória, nós enfrentamos a morte e a vida com a segurança da esperança do retorno do Senhor Jesus. Isso, eu acho que é legal a gente, nesse ponto, parar para pensar um pouco, porque às vezes a gente fica, né? Ele foi lá para um lugar especial. Não, ele está dormindo, esperando Jesus voltar. Então Jesus vai voltar, deve ser o foco. Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, ele vai acordar. E é bonito você parar para pensar que o apóstolo Paulo instrui, é com estas palavras, no verso 18, é com estas palavras que vocês devem consolar uns aos outros. A alegria de vocês deve estar na convicção de que o mesmo Senhor que venceu a morte e ressuscitou, voltará vitorioso para buscar a todos nós. Com isso, eu lhe pergunto, pastor, como então eu consolo o meu irmão que está inconsolável pela perda de alguém? Como eu posso consolar? Justamente esse é o ponto, né, que eu estava colocando, que Jesus vai voltar, né, e a certeza de que ele agora está dormindo, né, ele agora está dormindo, descansando, né, não que a alma dele morreu, o corpo mortal dele está descansando, aguardando a vinda do Senhor. E quando Jesus Cristo voltar, ele certamente despertará. Então esse é o consolo, que um dia ele vai despertar desse sono. Bom, sobre este assunto da alegria na esperança. Opa, já tem duas perguntas já. Glória a Deus. 3 perguntas. Que legal, gente. Glória a Deus por isso. E o consolo é Jesus Cristo. Eu consolo também a minha esperança de meu filho, dentro das dificuldades. Mas como eu posso consolar essa questão que ele veio porque eu amo isso para o inferno? Essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, nós temos na nossa vida, na nossa convivência, muitas pessoas que não conhecem ao Senhor, que estão destinadas à condenação, e que então o nosso coração fica apertado na possibilidade de perdê-los. Ou seja, a esperança do cristão permanece inabalada. Porque
sendo aquele ente querido que eu perdi, cristão ou não cristão, o Senhor Jesus continua tendo prometido retornar. A convicção, a alegria do cristão continua sendo que ele estará com o Senhor. Mas a dor de perder alguém que não está em Cristo definitivamente deve ser maior e definitivamente deve nos impulsionar a falar do Evangelho onde quer que nós estejamos. Eu diria que a melhor maneira de lidar com o luto de alguém que você sabe que não foi salvo é se tornando ainda mais um corajoso proclamador do Evangelho, onde quer que você esteja. Essa é a melhor maneira de lidar com o luto. Porque no fim das contas, o consolo permanece sendo o mesmo. O Senhor Jesus vai voltar. Ele vai vindicar a sua justiça, a sua santidade. Ele vai trazer juízo. E aqueles que estão com ele se alegrarão, não no fato de que vão se sentir bem, de que vai estar tudo bem para eles, mas no fato de que ele vai ser glorificado. A vitória do Senhor é que é a nossa alegria. E por isso que, independente de perder um ente salvo ou não salvo, a alegria permanece sendo o retorno do Senhor. Como eu disse, a melhor maneira de lidar com o luto de um irmão cristão seria compartilhando as palavras do Senhor. A melhor maneira de lidar com o luto de alguém não cristão seria proclamando ainda mais firmemente e alegremente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tinha uma pergunta ali, ó, Jefferson. Só um comentário enquanto o Jefferson vai levar o microfone. Aquele aprendizado que nós tivemos em Efésios, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo deixa claro que certo que nos foi revelado é que Deus quis centralizar em Cristo todas as coisas. Então, o luto do crente, do não crente, a ressurreição, tudo continua sendo na ótica de Deus. Então, o que importa, no final das contas, é a glória de Deus e como Deus vai manifestar a sua glória dele no dia em que ele vai julgar os irmãos. Mas realmente é um momento muito triste, onde que nós não podemos ser hipócritas no sentido de não sentir as nossas misérias têm que servir em nós de fortaleza, para lembrar que nós ainda temos uma esperança, e que essa esperança ainda se movimenta em direção a falar do nosso Senhor Salvador. A minha pergunta é bem parecida com a André. Talvez a resposta seja quase a mesma que já foi falada. Mas, quando for falar com as pessoas que não estão em Cristo, elas não têm um consolo verdadeiro. Elas não têm esperança em Cristo. E aí, qual deve ser, o que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa ação quando a gente vai ligar com alguém, por exemplo, que está em relógio, perder um ministério, só que essa pessoa não é como consolar, como lidar com essa situação? Olha, essa é uma daquelas questões que a gente precisa ser sensível. Não adianta você estar no velório, a pessoa está chorando, você chegar e falar, é melhor você aceitar logo Jesus, não, vai ser pior para você. Não adianta fazer desse jeito. Nem é assim que a gente acredita na proclamação do Evangelho, e essa nem é a mensagem do Evangelho. Mas é preciso haver sensibilidade, e eu diria o seguinte, a Bíblia sempre nos instrui quanto à nossa maneira de lidar com aqueles que estão fora da fé, que o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa atitude deve ser louvável para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Então, pensando nisso, pensando nessa instrução bíblica contínua, eu diria que a melhor coisa que você pode fazer nesse cenário que você descreveu, você está no velório de uma pessoa não cristã, é se faça disponível. Se faça disponível para a pessoa, para ouvir, para ajudar, para estar do lado, para apoiar, para fazer o que você puder para mostrar, eu estou aqui com você. E aproveite toda pequena oportunidade que você tiver para proclamar o Evangelho. Mas tome cuidado, porque às vezes a gente quer se aproveitar da sensibilidade ou da tristeza da pessoa para tentar, sei lá, convencer, forçar, empurrar, alguma coisa assim. Eu diria, seja sensível ao momento difícil que a pessoa está passando e se faça disponível e proclame o Evangelho. Alguma coisa que tentar? Tem aqui. Entre o termo dormem, o conceito de paraíso e brevemente apartados. Nós usou brevemente apartados do Deus. Como correlacionar com a questão da cruz, no ato da cruz, e o ladrão ali, que ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer responder? Responde. Entendeu? Tá, vamos lá. Eu vou passar um princípio hermenêutico e a partir desse princípio hermenêutico eu vou responder a pergunta. A gente não deriva doutrinas, a gente não deriva teologia de passagens isoladas.
Essa é a única passagem que dá uma indicação nesse tipo. Então não tem como a gente desenvolver uma teologia da vida após a morte com base em um versículo. A gente precisa pegar tudo o que a Bíblia diz a respeito desse assunto e daí chegar a alguma conclusão. Com base nisso, com base nesse princípio, existe nesse texto específico uma dificuldade de tradução. Porque existem duas possibilidades de tradução. A primeira possibilidade é que o Senhor Jesus disse: te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. E a outra possibilidade é que ele disse: te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Independente de qual é a interpretação, a perspectiva de Deus é sempre eterna. O que eu quero dizer com isso? Veja, nós enxergamos o tempo, encaramos o tempo em termos de passado, presente e futuro, certo? A gente olha para trás e o que está para trás é o que passou. E a gente olha para a nossa frente, aqui para o nosso umbigo, e aqui é presente, não é? A gente olha lá para frente e chama de quê? Futuro. Por exemplo, no passado, em 2002, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, certo? No presente, não está tendo Copa do Mundo, né? No futuro, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, entendeu? Um dia, quem sabe. Mas enfim, então a gente tem essa perspectiva, certo? Mas olha que interessante, na mentalidade do oriental não é assim que funciona. Na mentalidade do oriental, o futuro está atrás, porque eu não consigo ver ele. O passado está na frente, porque eu consigo ver ele. E o presente está aqui onde eu estou mesmo, igual está para todo mundo. O que te mostra nessas duas perspectivas? Seja que se você vê o passado atrás porque passou, ou o passado na frente porque você consegue ver o que aconteceu, uma coisa não muda. O presente está só aqui e agora, não é? Esse presente, na língua portuguesa, é o tempo cronológico mais bonito de todos. Porque é de fato um presente de Deus. O presente é o sabor que nós temos da eternidade. O que eu quero dizer com isso é que, para Deus não existe passado, nem futuro. Para Deus tudo é presente. Por exemplo, quando Deus olha para o povo dele e diz: certamente castigarei vocês, e certamente resgatarei vocês. Se ele fala as duas coisas na mesma frase, como que ele pode estar dizendo que essas duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo? É porque para Deus tudo é presente. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Deus não. Por que isso acontece? Quem foi que criou o tempo? Deus. Então, por uma definição meio óbvia, Deus não pode estar preso no tempo, se foi ele que fez o tempo. Entendeu? Então, por causa disso, independente da interpretação daquele texto específico, aquele texto não dá nenhuma indicação para a gente do que acontece após a morte. Sendo assim, qual é a conclusão que a gente pode chegar a partir de outros textos bíblicos? De que na morte, nós dormimos. Nós dormimos. O que acontece com a gente no meio tempo, não existe clareza. Mas uma coisa eu sei. Digamos que você morre, né? Fecha o olho e abre o olho e aí você está no céu. Quem já dormiu pesado? Não precisa levantar a mão não, que vai saber que você é preguiçoso. Mas quem já dormiu pesado? Aquele sono que... Preguiçoso não, que o pastor acabou de falar que ele dorme assim. Quem é justo? Quem é justo que nem o pastor, né? Aquele que dorme e quando você acorda, passou 10 horas e você nem viu. Você já teve um sono assim pelo menos uma vez na sua vida, não é? Quando você tem esse sono, você não sabe quanto tempo passou, não é? Você sabe que você dormiu e depois você acordou, não é mesmo? Eu garanto para você que essa vai ser a experiência da morte. Você vai dormir, quando você abrir o olho, você vai estar diante do Senhor. Se isso vai acontecer enquanto o tempo cronológico está rodando ou não, é irrelevante para um Deus o olhar do tempo é sempre eterno, cujo tudo é presente, a quem tudo é presente. Então, é irrelevante o que acontece com a nossa alma logo depois que a gente dorme. Existe muita discussão sobre isso, a gente não vai entrar nessa polêmica nesse culto de revisão, mas o que eu quero dizer para vocês é que no fim das contas, é um sono, e quando você abrir os olhos, você vai estar diante do Senhor. Que a gente passa que não é eterno, né, um homem temporal para um ser eterno. Então é complicado a gente colocar isso. Mas aqueles meus alunos de física, né, vão lembrar lá do referencial, né? Então do referencial de Deus é diferente. Exato. Amém. Show, muito bom, ótimas perguntas. Vamos para o próximo tópico? Então veja, nós falamos sobre como lidar com a morte. E eu acho que você notou que nós estamos sempre referenciando tudo na vitória de Cristo, certo? Existe um momento final da vitória de Cristo, e isso será no dia do Senhor. Vamos ver o vídeo de revisão do dia do Senhor.
Deus também é justo e misericordioso ao mesmo tempo. O fato é que Deus determinou um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Será um dia repentino e ninguém vai escapar desse dia. Então será um dia tenebroso, será um dia terrível. Então compreendam, nós precisamos levar com seriedade e ter um entendimento sério a respeito desse dia que há de vir. Então nesse dia, os homens e os anjos caídos, certamente eles vão ser julgados. Então também todas as pessoas que viverem sobre a terra, todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um vai prestar conta diante de Deus por seus pensamentos, por suas palavras, por suas ações, né? E vão receber segundo o mal ou o bem que tiverem feito. Em Mateus 25:31, ele fala que haverá um juízo sobre todas as nações. Todas as nações serão julgadas pelos seus pecados. Então, ele deixa bem claro, esse dia ele é esperado e crido por aqueles que temem ao Senhor. E todos aqueles que negam ao Senhor, que desobedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles serão julgados. Deus julgará todos os cristãos. Deus, nesse dia, ele vai julgar todas as forças espirituais do mal. Deus também julgará a sua igreja. Este é o dia do Senhor, né? É a manifestação da glória, da justiça de Deus. É a manifestação da glória dele para que todos os perversos e desobedientes a Deus sejam julgados. Cristo também virá, e ele virá galardoar os santos, né? Então a coroa está preparada para aqueles que amam, e ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. O retorno de Cristo, ele é certo e verdadeiro. Todos nós, como cristãos, somos chamados a uma esperança, né? Então ser um cristão é viver a firme convicção de que Jesus voltará. Por um lado, no Antigo Testamento, era bastante claro que ele viria para ser humilhado e para sofrer em benefício do seu povo. E por outro lado, as escrituras também indicavam que ele viria para ser exaltado sobre todos os. E é interessante essa conclusão de que nós devemos estar preparados, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso nos dá duas características cruciais do dia do Senhor, é que ele será repentino e inescapável. O que é, portanto, de maneira resumida, o dia do Senhor? Bom, o dia do Senhor é justamente o momento, né, o ápice de todas as coisas que Deus preparou desde a criação do mundo, né? É a revelação da sua plenitude a toda a humanidade. Não só aos vivos, mas a toda a humanidade. Aqueles que viveram, morreram, né, todos ressuscitarão. Sejam aqueles que viveram para a glória de Deus, sejam aqueles que viveram para a sua própria glória. Aqueles que viveram para a glória de Deus ressuscitarão para a vida, né, para estarem na presença de Jesus Cristo eternamente, na presença do Deus Todo-Poderoso. E aqueles que viveram para a sua própria glória, estes serão humilhados e se ajoelharão diante do Deus Todo-Poderoso
e serão julgados por seus atos. Então, o dia do Senhor, né, ele tem um momento, né, do dia do Senhor em que Jesus Cristo volta para recolher o seu povo, né, e aí vem o que a gente vê na Bíblia, ele chama de grande tribulação, né, se a gente seguir a ordem dos fatos do livro de Apocalipse. Né, então, todos, né, passarão por um grande momento até que finalmente Jesus Cristo venha reinar. Né, e aí todos serão julgados, né, e até que venha o fim de todas as coisas, né? E essa terra, né? E todas as coisas serão desfeitas, né? E Deus, né, criará um novo céu, uma nova terra, onde habitarão juntamente com eles todos aqueles que viveram neste mundo para a glória de Deus através de Jesus Cristo. Bom, o dia do Senhor é um dia de juízo, então, que o Senhor Jesus vai vir e vai julgar a todos. Como que a gente que é cristão tem que aguardar esse dia? Diante desse dia, nós temos que ter cuidado com os extremos, né? A gente não pode viver esperando o dia do Senhor, dando a este uma atenção exagerada. Ao passo que você deixa de viver o presente, como nós já falamos, que era o presente de Deus te deu, para que você possa se envolver e viver com Deus com seus irmãos. E fique pensando sempre no futuro. Dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor. E você não consiga desfrutar do hoje, que é um sabor de eternidade que você já tem. Mas também não cabe a nós um desejo para o dia do Senhor. O Senhor vai voltar um dia. E quando esse dia chegar, eu penso nele. Nenhuma dessas duas atitudes está correta. Porque nós somos sempre chamados à sobriedade e à moderação. Após que nós temos que considerar constantemente o dia do Senhor, nós precisamos também lembrar que Deus nos deu hoje para que nós possamos viver, desfrutar e exortar os nossos irmãos. Então, eu acho que cabe aí um cuidado com os extremos e a busca pela moderação de Jesus. E cuidado para a sua vida não servir ao absoluto. E também tome cuidado para que você não perca de vista o dia que o Senhor vai sim voltar, ele vai sim julgar o dia que morre. E a gente vai estar lá, diante dele, para prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos. Eu acho que essa é uma boa postura diante do dia do Senhor. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta a respeito do dia do Senhor? Uma lá atrás, uma aqui na frente. Isso, justamente o abandono da fé, né? De abandonar os princípios do Evangelho estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? E viverem uma vida completamente em abandono daquilo que o Senhor fez, né? Em Timóteo, né, ele fala claramente que no fim dos tempos as pessoas vão procurar coisas que agradem o coração delas e não a verdade do Evangelho, não a certeza de que a vida cristã exige sacrifícios, que exige sofrimentos, né? Então as pessoas vão abandonar a verdadeira fé, vão deixar de anunciar o Evangelho e vão deixar de viver o Evangelho. Isso é a apostasia. Então, é isso que acontece nos dias de hoje. Muitos vão atrás de um evangelho que dá riquezas, né, que vai ficar próspero, né, ou um outro evangelho, né, de sinais e coisas extraordinárias, e deixam o evangelho e o amor de uns pelos outros como se fosse uma coisa secundária, né? Ou até eles declaram a ineficácia das escrituras, né, como se as escrituras não fossem importantes para as nossas vidas. Tudo isso é o sinal da apostasia, né, que é bem evidente no nosso tempo. Então, por que Paulo faz questão de falar sobre o dia do Senhor nesse contexto, que ele acabou de falar sobre esperança? Tem alguma contexto histórico, alguma coisa por trás que ele faz questão de falar sobre isso? Como nós dissemos, o texto é dividido em duas partes. A primeira parte falando de como encarar a morte diante da esperança, e a segunda como encarar a vida diante da esperança. Naquele primeiro momento, ele aludiu a um fato histórico para desenvolver como encarar a morte, certo? Qual foi o fato histórico? A ressurreição de Cristo, certo?
Aqui ele alude ao único fato histórico que não é passado, que é um fato histórico porque nós temos certeza que vai acontecer, que é o dia do Senhor. Ele trata deste outro fato histórico para desenvolver a segunda parte do tema. Então a razão de ele falar disso é porque lá ele deu um fato histórico que é a ressurreição, aqui ele dá outro fato histórico que é o dia do Senhor. Mas usamos alguns conceitos que eu acho que seria bom a gente só ter clareza para todo mundo. Arrebatamento e a diferença de arrebatamento e tribunal de Cristo, né? Qual é a diferença? E é no tribunal de Cristo que vai dar, assim, o processo que vai largar, o arrebatamento, que isso já acontece, né? São perguntas que geralmente vêm sendo feitas. Então são 3 perguntas. O que é arrebatamento, o que é o tribunal do Senhor e quando que eu vou receber minha coroa? Primeiro é as definições, que é distinguir, que o dia do Senhor já foi distinto. Certo. Faltar no arrebatamento e faltar no tribunal de Tá bom. E o ato do galardoamento, ele se dá em que fase desses 3 eventos? Arrebatamento é a descrição de um evento pontual. Por exemplo, quando eu vi a Caris pela primeira vez, eu me senti arrebatado. Entendeu? Significa que eu me senti balançado, que foi um movimento forte. O arrebatamento é uma tomada bélica, uma tomada de guerra, quando a pessoa vem e puxa a outra. Então imagina que um rei está correndo no seu carrinho lá e ele foi arrebatado por uma flecha. É assim que eu me senti por você, meu amor. Mas não, imagina, foi arrebatado por uma flecha, ou seja, ele foi tomado muito rápido. Isso é arrebatamento. Arrebatamento, então, às vezes é tido como um evento geral, genérico. Só que a Bíblia não trata arrebatamento como um evento genérico. O arrebatamento é um momento que acontece com a pessoa. Ele é arrebatado, ele é tomado. Pum! Levou. Isso é arrebatamento. Tribunal de Cristo é quando mortos e vivos estão todos diante do Senhor e vão responder pelas suas obras, sejam elas boas, sejam elas ruins. O Tribunal de Cristo é o ápice, é o momento principal do grande dia do Senhor. E qual era a outra pergunta? Qual é o momento do galardão? É sim no tribunal de Cristo. É no momento lá do tribunal. Tá bom? Olha, agora vocês vão ouvir uma voz. Pergunta é a seguinte. Se fala sobre esperança e a volta de Cristo. O cristão, qual é ele deve mais estar vivenciando? A esperança ou a volta de Cristo? Qual é o que pensa mais? Interessante que eu acho que, na verdade, essas duas coisas são correlacionadas. O que significa? Uma depende da outra. Então, no sentido de que nós aguardamos o retorno de Cristo, porque temos esperança que ele vai voltar. Ou seja, a esperança ela é completamente vinculada ao fato de que Cristo vai voltar. Porque é essa certeza que ele nos passa a ressuscitar. Quando ele ressuscita, ele manifesta que tudo o que ele falou é verdade. Então, se ele falou que é ser ressuscitado e ele ressuscitou, ele também foi ao céu e falou: eu vou lá preparar um lugar e eu vou voltar e vou buscar vocês. Então, diante desse fato que eu estou lá preparando um lugar e vou voltar para buscar, vocês podem ter completa convicção e confiança de que eu vou voltar. Ou seja, resumindo tudo, a nossa esperança é baseada no retorno do Senhor. Então não tem como pesar mais para um lado, tipo assim, eu tenho mais esperança ou eu tenho mais convicção no retorno do Senhor. Na verdade, quanto mais convicção, mais esperança você vai ter, e mais esperança você tem, mais você aguarda o retorno. Essas coisas funcionam como um ciclo. Só uma ideia que para mim me vem sempre à mente é por causa dessa esperança no retorno do Senhor que a minha vida é conduzida. Porque se eu não tivesse a certeza de que ele voltaria, a minha vida não seria conduzida a viver aguardando esse momento. Tá certo? Então a ideia por ter a esperança de que ele voltará, né, eu vivo sob esse pressuposto. Então, todas as minhas decisões e a minha conduta como cristão, elas partem desse princípio. Jesus Cristo vai voltar e eu vou prestar contas diante dele. Entendeu? Então, por isso que eu vejo que não dá para desconectar, como o Enoque falou. É uma relação do tipo fato e virtude. Existem fatos que nos inspiram a virtudes.
Então, o fato que Cristo ressuscitou nos inspira a virtude da fé. O fato de que Cristo deu a vida por nós nos inspira a virtude do amor. E o fato de que Cristo um dia voltará nos inspira a virtude da esperança. Então, a certeza que nós temos do retorno dele é a esperança. Então, eu diria assim, irmão, se a pergunta for, eu devo viver mais alegre na esperança do Senhor ou mais cri-cri querendo descobrir as coisas de quando ele vai voltar? Aí o apóstolo Paulo responde aqui, eu não preciso escrever para vocês a respeito de quando, importa que. Então, eu diria para o Senhor, pensando nessas duas coisas, se o Senhor se dedicasse, nós nos dedicarmos, todos nós, na esperança, na virtude da esperança, o próprio Deus vai dar o conhecimento a respeito do dia do Senhor. Então, se for para escolher porque como eles falaram, é bem interconectado, mas se for para ir num, se fortalece na esperança, porque é isso que a Bíblia ordena. Veja, se vocês se lembrarem bem, no começo de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo elogia 3 virtudes na igreja. Uma fé operosa, um amor que é trabalhoso, laborioso, e uma esperança que é constante. Essas têm que ser as virtudes que têm que tomar a nossa igreja, os nossos corações, um a um, baseado nos fatos históricos de que Cristo ressuscitou, de que ele deu a vida por nós e que em breve ele vai voltar. Assim, nós vamos para a penúltima das pregações, a esperança constante. Hoje, retomando o capítulo 5, nós vamos falar, vamos recordar o nosso curso. Nós estamos no mês anterior, a ver como seria a ressurreição do morto. No chão de terra, na realidade, então, Jesus, nós entendemos que nós não precisamos temer a morte. Foi quando Jesus veio lá, o morto ressuscitará, não é eternamente, como nós queremos. O apóstolo Paulo vai acreditar que na necessidade de falar a respeito do Espírito, outra coisa, a atividade que ele vive no tempo, seja o período ou ano exato que o Senhor vai fazer. Isso nós podemos dizer que é uma resultante do renovo da vida. Contudo, mais importante do que talvez a distinção entre os dois termos, é entender definitivamente essa expressão no sentido qual seria o que exato que o Senhor queria representar. Que Jesus deixa claro, não era papel do Filho, não era papel do Filho, na sua primeira vida, revelar o que é exato, que ele queria. Por isso, Paulo novamente, falando do de Jesus, deixa claro que o time criou, virá repetido, inescapavelmente. E ele ensina isso, essa realidade, fazendo uma analogia. Então a gente pode ver lá, ele fala que o dia do Senhor virá para o ladrão à noite. Paulo está destacando nessa analogia que, na realidade, o dia do Senhor será um dia totalmente repetido, que pegará como despreparado. Ele fala também que o dia do Senhor será inescapável. Então, dois vão ter essa festa para cada um. Pois ele tem dois dados muito bem, que ninguém sabe o momento dado. O dia do Senhor será repetido, inesperado e inescapável. Contudo, vale lembrar que o dia do Senhor pegará surpresa porque se não aguarda o momento. Aquele que vive na sua vida alheia à orientação de do Senhor, o dia do Senhor terá para ele uma surpresa. Isso é o dia do Senhor, tá? O dia do Senhor. Mas aqui não dá pessoas que vivem nessa terra, o apóstolo Paulo vai falar para depois, que os pessoas foram chamados para ver propriamente do Senhor. O filho da luz, é muito bom. Mas o filho da luz, esse Paulo declara que o filho da luz, o filho de Deus, não vivendo na terra, e por isso devemos usar em liberdade a corrente do Senhor. Então, olha para ele, parece um pouco que você vigilante, o que é ser só? Portanto, ser vigilante vai ser cuidadoso, é estar atento, é observar os sinais, e ele vai aplicar com certeza o retorno do Senhor Jesus. E a respeito de ser só, o que é ser só? Pode soberano, mas o sentido de ser constante, ser livre, não ser controlado pelo seu desejo. Justamente por ser vigilante, ser só também é algo que se refere ao longo das escrituras. O apóstolo Paulo nos revela uma vida constante na esperança do Senhor. São responsabilizados por Deus para a vida dessa terra, sem trabalhando com o pecado, e sem estar atento aos sinais do retorno do nosso Senhor. Porque o que dorme, dorme de noite. O que se merece, merece de noite. Mas os filhos da luz estão de noite e vivem em sobriedade, sendo constantes na expectativa do retorno de Cristo. Assim, chegamos à nossa principal, que é viver em sobriedade. Os vereadores devem viver diante da realidade dos filhos da luz, da casa da expectativa, diante do Senhor. Não deixamos ser dominados pelo nosso desejo, nem ser dominados pela coisa que há no mundo. O apóstolo Paulo fala, você deve viver em fé, amor e esperança. Como o apóstolo Paulo diz, nós devemos tomar a palavra da fé e do amor. E se queremos, devemos revestir da fé e do amor. Fé para manter firmes, com confiança, com completa certeza, na palavra do Senhor. E amor também, enquanto estivermos nessa fé, precisamos cuidar dos outros, apoiando uns aos outros, até que o Senhor se forma para nos buscar. Até que ele venha, pegar o livro de volta, nós devemos estar revestidos das virtudes
É legal porque você tinha falado agora há pouco, Enoque, a respeito da maneira de encarar luz. Somos filhos da luz. Filhos do dia, da luz. Filhos da luz, somos filhos da luz. Não, é pra ligar a luz. Obrigado. Tá bom. Tudo isso foi ensaiado pra você ver como a gente tem que ser filho da luz, entendeu? Andar em luz e não em trevas. Mas o Enoque tinha falado sobre a maneira de esperar o dia do Senhor e ele falou exatamente sobre isso, né? Andando em sobriedade, vivendo neste hoje, encarando a realidade, a vida, a partir dessas virtudes, da fé, da esperança e do amor. Quem poderia aqui nos dar um exemplo prático de como eu posso viver na prática dessas virtudes? De que maneira eu posso, na prática, viver nessa esperança constante? Bom, vamos tentar pensar aqui. Eu creio que cada um de nós tem a clareza e o entendimento que Jesus Cristo voltará. E isso é o fato. E entende que também é um dia de alegria por um lado e também é um dia de preocupação por outro. E eu entendo que, diante disso, nós temos que... o nosso viver tem que ser tal como se nós estivéssemos nos preparando cada dia para esse dia que virá. A cada dia me preparando. A cada dia buscando conhecer mais e mais a Deus. Nós, na série anterior, a gente falou sobre a santificação progressiva, naquele sentido de que dia a dia, procurando crescer cada vez mais e mais na fé, no conhecimento e no amor em Jesus Cristo. Então, essa constância, ela é de uma atitude prática daquilo que a Bíblia nos ensina, de literalmente experimentar dia a dia o que a Bíblia nos ensina. Se ela manda orar, ore. Se ela manda você amar o seu irmão que você não quer amar, ame o seu irmão que você não quer amar. Se ela manda você perdoar, perdoe. De transformar aquelas palavras que são verdadeiras em realidade no seu viver. Nós não podemos imaginar que Cristo vai voltar e a gente vai esperar passivamente sem fazer nada. Não, Jesus já me salvou e eu vou tocar a vida do meu jeito. Não, isso não faz sentido na vida de um cristão. Um cristão que espera, que tem essa sobriedade, ele entende que é uma vida de busca de dia a dia, de passo a passo. Não sei se falei demais, mas... E o versículo 8 conclui dizendo: nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Então, acho muito legal, sempre tenho a oportunidade de conversar com pessoas, e eu vejo pessoas falando assim: não, eu aguardo a vinda do Senhor, com certeza. Tá bom, então você precisa fazer isso aqui. Não, mas eu não quero. Mas se você fizer isso, você vai estar desobedecendo a Deus. Eu sei, é que eu não consigo obedecer, mas eu estou na esperança. Não, se você não consegue obedecer, você não está na esperança. Pensa sobre isso. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas os mais novos vão me entender. Sabe quando a mãe mandou você lavar a louça, ou fazer aquela coisa e você não fez? Mas aí você esqueceu e de repente você sabe que você está rindo. Aí você ouve o barulho do portão. A mãe chegou. O que a gente faz? Corre, não é? Você vai limpar a louça com uma velocidade nunca antes vista na história da humanidade, não é mesmo? Porque quem tem certeza que a pessoa está chegando, vive obedecendo, não é? Então quem tem certeza da esperança do retorno do Senhor, vive em obediência e uma obediência constante. Alguém tem alguma pergunta sobre esta pregação? Quem? Amém? Então vamos para a próxima. Vocês viram que eles têm alguma coisa contra mim, né? A de todo mundo funciona legal. Aí a minha sempre dá alguma coisa errada. Tudo bem, tudo bem.
Eu desço do carro da sucata, tá boa. Essa última pregação foi sobre o título da nossa série, Esperança, o elo de alegria. E nessa pregação nós falamos aquela frase que nós somos chamados para a salvação, vivamos com o Senhor, exortando e edificando uns aos outros. Então, basicamente o ponto da pregação era que porque nós temos uma mesma esperança, e nós estamos unidos como uma torcida de futebol em torno de uma TV, porque nós estamos juntos ali. Vocês se lembram que eu dei o melhor exemplo de como a esperança nos une? Quando a gente aguarda ansiosamente alguma coisa, nós somos unidos, nós ficamos juntos no mesmo lugar. E a melhor prova disso é a parada de ônibus, não é? É todo mundo ali esperando o ônibus e fica junto, certo? Porque a esperança nos une. Quando nós temos a esperança, a convicção de que algo está por vir, nós esperamos juntos, unidos. A esperança é, portanto, o nosso elo de alegria. E nós concluímos esta série falando sobre o seguinte. Irmãos, nosso papel como cristãos, nosso papel como igreja é encher os nossos irmãos de esperança. Veja, o irmão vai vir até você com problemas, com dificuldades, com dores. E você tem o poder, pela palavra de Cristo, de oferecer a ele esperança. E dizer, veja, irmão, a palavra de Deus tem a resposta para as suas perguntas. E nós temos esperança no Senhor. É por isso, irmãos, que cada um de nós precisamos crescer na palavra. Para que nós possamos exortar uns aos outros na palavra. Para que nós possamos ensinar uns aos outros na palavra. Para que nós possamos cuidar uns dos outros na palavra. Às vezes nós falamos assim, eu não vou ler minha Bíblia, não estou prejudicando ninguém, não estou fazendo mal a ninguém. Mas, irmão, nada poderia estar mais longe da verdade. Se você não se dedica para conhecer ao Senhor, você está sim prejudicando seus irmãos. Porque os irmãos foram colocados juntos para um edificar o outro. Portanto, se esforce, se dedique para conhecer mais a respeito de Deus, para que então nós possamos juntos exortar e edificar uns aos outros, porque a esperança é, de fato, o nosso elo de alegria. Abriu até o Netflix para vocês, tá bom? Olha aí. Entregou, irmão. Passa rápido, antes que aparece e continue assistindo. Então, tirando o Netflix, alguém tem alguma pergunta sobre esta série de pregações? Agora você pode fazer uma pergunta sobre essa última, ou sobre qualquer coisa que você ficou com dúvida no meio do caminho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Repescagem. Jefferson. A gente tinha um outro cara do microfone antes, não tinha? Era o Hades. Saudades. Mas o Jefferson tá indo bem, né, Hades? Tu ensinou ele, né? Basicamente, nós que vivemos, somos cristãos, a nossa vida é resumida, é alicerçada em tudo que Jesus falou. Pense só, você dedica, ou deveria, todos nós deveríamos dedicar a nossa vida completamente a viver como Jesus viveu e a esperar ele nos retornar para nos buscar. Então, a nossa vida é direcionada a Jesus completamente. Agora pense só, se a nossa vida é direcionada a Jesus e Jesus não ressuscitou, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Nós estamos entregando a nossa vida para uma mentira. Nós entregamos a nossa vida para viver uma coisa que é um conto de fadas, que é que homens inventaram e que falaram durante vários séculos e tudo mais. É por isso que a ressurreição de Cristo é sim um fato que muda completamente a nossa vida. É basicamente o que nos divide de toda a humanidade nesse sentido. Porque se Cristo ressuscitou, e de fato ressuscitou, nós vivemos a melhor vida que nós podemos viver. E teremos o melhor destino para toda a eternidade, que é ficar ao lado do nosso Senhor e Salvador. E aqueles que estão do lado de lá, ou seja, aqueles que estão em rebeldia a Deus, vivem a sua vida aqui alheio a isso, mas também estão destinados a serem punidos por Deus eternamente. Então, por isso que nós somos os mais miseráveis dos homens se Cristo não ressuscitou. Porque literalmente nós estamos desperdiçando a nossa vida com uma fábula qualquer inventada por homens. O microfone não queria virar.
Eu tava fazendo igual a baqueta aqui, Pedro, viu? Mas tá. Olha só, irmã, ótima pergunta, porque é o seguinte. Jesus, ele fez várias afirmações, quando a gente lê os evangelhos, ele falou várias coisas, que deixam só duas possibilidades. Ou ele era um lunático, ele era doido, ou ele falou a verdade. E só existe uma coisa que separa ele de ser um lunático e de ele ter falado a verdade. É o seguinte, no meio das muitas coisas loucas que ele falou, a prova das coisas que eu tô falando é que eu vou ressuscitar. Então, basicamente falou, a prova dos 9, para se eu sou um lunático ou não, é isso aqui. Por exemplo, eu estava lendo essa semana uma leitura divertida, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Estava lendo essa semana esse livro. E ele dedica um capítulo inteiro, mais ou menos 80 páginas, para falar o seguinte, olha, se não encontrarem um elo perdido, se não encontrarem aquele link entre uma espécie e outra espécie, a minha teoria não funciona. Todo mundo sabe quem é o Charles Darwin, né? Você aprendeu sobre ele na escola. Evolucionismo e tal. Aí fala assim, se não encontrarem o elo perdido, se não encontrarem a mudança das espécies, minha teoria cai por terra. Hoje, mais ou menos 140 anos depois, 140? 140 anos depois, ainda não encontraram. Nada nem perto do elo perdido. Na cabeça do Darwin, porque as descobertas estavam crescendo, seria coisa de 20 anos, 30 anos até encontrarem. Já faz mais de um século, está quase indo para o segundo século e ainda não encontraram esse link. A afirmação de Jesus é do mesmo tipo. Ele disse assim, ó, se eu não ressuscitar, esquece. Nada disso aqui é verdade, pode cancelar. Só que Jesus de fato ressuscitou. Se ele de fato ressuscitou, então tudo que ele falou é verdade. E a gente pode confiar em tudo que ele disse. É como se fosse assim. Imagina que eu te digo 3 coisas. Eu digo, Andréia, eu sei amassar um papel e jogar no lixo. Eu também sei rasgar um copo e jogar no lixo. E eu também sei fazer 5 cambalhotas seguidas daqui até o final, igual a Simone Biles, assim. Se eu fizer essa última, tu vai me falar o quê? Ô, velho, papel, amassa aí que é nóis, aí com certeza. Aí tu vai querer ver a última, não é? Se eu fizer a última, o resto que eu falei é verdade. A afirmação de Jesus é absurda. Ele diz assim, eu vou morrer, beleza, tranquilo, aí eu vou voltar a viver. É muito louco. Só tem uma possibilidade, 2, desculpa. Ou ele estava viajando muito, ou ele de fato ressuscitou. E a nossa fé é verdadeira. A nossa fé é alicerçada completamente no fato que ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a própria Bíblia diz, deixa quieto, vai para casa, entendeu? Só que, irmãos, antes que você saia daqui pirando, Jesus ressuscitou, tá bom? Com toda certeza, Jesus ressuscitou. Isso é um fato, ele ressuscitou, é tão fato quanto você nasceu. Jesus ressuscitou. E é por isso que hoje, depois de 2000 anos, continua havendo uma igreja dedicada a servir ao Senhor, a viver ao Senhor. E no meio tempo houveram várias perversões, houveram várias igrejas falsas, vários falsos mestres, várias pessoas dizendo uma coisa e querendo ver outra. E no meio de hoje ainda existe esse pluralismo, que tudo é certo e nada é errado, tudo é errado e nada é certo, tudo ao mesmo tempo. Mesmo no meio de todas as bagunças, a igreja fiel ao Senhor permanece. Irmãos, o que nós queremos é ser uma igreja fiel ao Senhor. Nós queremos ser uma igreja alicerçada na esperança. Nós queremos ser uma igreja exemplar. Nós queremos ser uma igreja plantadora de novas igrejas, que vão levar adiante este evangelho genuíno, que vão levar adiante a esperança do Senhor. Igrejas que vão estar fundamentadas na palavra. Igrejas que vão estar vivendo essa esperança que nos une em alegria. Igrejas que vão se dedicar a abençoar todas as nações, a cuidar das nossas comunidades, a proclamar o evangelho do Senhor. Nós queremos ser uma igreja que proclama a vida e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e que aguarda ansiosamente no retorno de Jesus Cristo. Porque, irmão, se você dormiu, você vai me dizer um amém pelo menos agora, porque ele certamente voltará. Amém. É muito importante realmente tudo isso e verdadeiramente eu creio que com base nesta esperança, né, não somente da ressurreição, mas da certeza da vinda dele, é que tudo é alicerçado, é que a igreja existe, né, essa unidade da igreja, né, nós estamos unidos aqui nos preparando para o dia que o Senhor voltará. Então, não somente eu preparo a mim, mas eu ajudo meus irmãos a estarem preparados para esse dia, né? Nós nos unimos como igreja com este propósito,
para que nós todos estejamos preparados, porque certamente ele voltará. Né? E eu creio que esse é o propósito de nós como igreja. Uma igreja que não se une para estar preparada para o dia do Senhor, ela não é uma igreja. Né? Então, eu acho que é muito importante tudo isso. Acho que tem uma pergunta ali. Na última foi colocado em comparação com as civilizações antigas, né? Que uma marca do tempo, nós teríamos também como igreja, uma tempo estaríamos unidos, e que daí nós deveríamos também ter um estado de vigília. Né? Nós deveríamos estar em estado de vigília, e foi feita uma distinção entre o estado de vigília e a conduta de sobriedade. Eu poderia rever esses dois? Ah, sim. Estado de vigília, você está falando de vigilância, né? De viver vigilante, certo? Só para esclarecer para todos, porque o termo estado de vigília não foi usado. Mas vigilante, sim. A distinção entre a vigilância e a sobriedade é uma questão de natureza e meio. É o que aguardo e como aguardo. A vigilância é que eu estou aguardando o tempo todo, porque eu sei que vou aguardar. A sobriedade é que enquanto eu aguardo sempre constante, da mesma maneira. Como a parábola do servo, que esqueceu que o seu senhor retornaria e passou a espancar os seus conservos, passou a maltratar os seus conservos, porque ele começou a viver como se o senhor não viesse. Quando o senhor veio, deu a ele a punição devida. Ele estava, em um certo sentido, consciente de que o senhor voltaria. Mas ele deixou de ser vigilante, e porque deixou de ser vigilante, deixou também de ter uma conduta coerente com a vigilância, deixou de ser sóbrio. Isso que é a distinção entre vigilância e sobriedade. Mas, irmãos, agora nós vamos concluir esse momento de perguntas, concluir também o momento de respostas. E então, nós vamos dar nossas observações finais. Se você Calma. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma pergunta adicional, sinta-se à vontade para nos procurar no final do culto e perguntar de qualquer um de nós. Na semana passada, o Enzo agradeceu a Deus e ele disse assim: eu queria agradecer a Deus porque todo mundo entendeu a pregação. Então, eu espero que a gente possa fazer esse mesmo agradecimento ao Senhor hoje e que todos vocês tenham entendido. Se você não entendeu nada, entenda o seguinte: a esperança é o elo que nos une em alegria. Tá bom? Então vamos para as nossas considerações finais e aí nós vamos encerrar. Sim, eu acho que o último verso, né, ele vai de encontro ao que eu acabei de falar, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, esse cuidado de, como igreja, permanecemos cuidando uns dos outros, né? Esse cuidado contínuo, trabalhar não somente para edificar a minha vida no estudo da palavra, nas meditações, nas orações, né, de ter uma vida de dedicação a Deus, mas também no cuidado de uns com os outros, porque isso é ser igreja. Então, nós somos chamados a ser igreja, né, não somente olhando para mim individual, porque o mundo de hoje chama ao individualismo, mas é muito mais. Nós buscamos, sim, o nosso crescimento para edificar a vida dos nossos irmãos. Então, esse verso, né, ele aponta para algo que é muito importante. Você não está sozinho, certo? Você tem irmãos que estão aqui para te ajudar e você está aqui para ajudar seus irmãos. Então vamos trabalhar juntos, com um único propósito, né, juntos no mesmo ponto de ônibus, né, como o pastor falou, né, aguardando a vinda do Senhor. Tem uma consideração interessante que nós podemos pensar nesse texto. O Sr. João usou bastante o exemplo da Copa, né? Nós unimos em torno da Copa quando tem o jogo da Copa. Mas nós que estamos em Cristo, estamos certos da vitória dele, nos reunimos todos os dias, diariamente, todo dia para a gente é dia de jogo da Copa. Todo dia nós podemos nos reunir diante da certeza, da esperança do nosso Senhor Jesus e partilhar tudo que nós temos. Partilhar as nossas dores, partilhar as nossas alegrias, partilhar os nossos bens, partilhar as nossas emoções, partilhar os nossos filhos, os nossos trabalhos, as nossas casas. Então, pelo fato que nós vivemos sempre unidos e alegres, na esperança do Senhor, do retorno do Senhor Jesus Cristo, nós podemos estar constantemente em unidade. E é isso que nos distingue também muito. Nós não somos um clube social, onde nós temos reuniões esporádicas, nós vivemos aqui, nos reunidos em torno de um objetivo que vai, vem, e que está ali.
Nós somos a igreja de Jesus Cristo, e a tia Janete colocou bem interessante, que o João também colocou também. Nós somos um tabernáculo de Deus, nós somos identificados por Deus onde quer que nós estejamos. E essa identificação que nós temos é uma identificação coletiva. O nosso conjunto, onde dois ou mais estão reunidos, onde a unidade está presente em torno da esperança do retorno do Senhor Jesus, é uma forma que nós proclamamos ao mundo que o Senhor Jesus veio ao mundo e da mesma maneira que ele veio, ele vai retornar. Então, a nossa esperança também é uma ferramenta nesse sentido evangelístico. Refletir a respeito das 3 etapas da obra de Cristo, a manjedoura, a cruz e a coroa, o seu nascimento nessa terra, a sua obra salvadora, justificadora, propiciadora, expiatória na cruz, e também a sua ressurreição e seu retorno glorioso um dia, contemplar estas coisas, faz com que nós possamos ser uma igreja movida pela esperança que temos no Senhor. Irmãos, veja, nosso desejo é que isso seja realidade para cada um de nós, e que juntos nós possamos nos apoiar. Que a gente não saia por aí apontando o dedo para todo mundo que pensa diferente, que a gente não saia por aí apontando você está condenado, qualquer coisa desse tipo, mas que a gente saiba ter amor pelos nossos irmãos, que a gente saiba ter amor por aqueles que estão de fora. Se realmente você está tão convicto que o que você acredita é bom, por que você vai querer usar a guerra para meter debaixo da garganta de alguém? Ensine o evangelho com esperança, com fé, com amor. Então veja, a primeira série que nós fizemos em Tessalonicenses mostrou uma igreja repleta de fé. Uma igreja exemplar, que era exemplo de fé para todos os lugares. Tão grande era este exemplo, que eles suportaram o glorioso sofrimento. Na terceira série que nós vimos, nós falamos sobre a santidade, a vida de santidade. Porque a marca de uma igreja exemplar, movida pela fé, é que ela é repleta de um amor santo. Ela é repleta de um amor que reflete o amor de Deus. E agora nós vimos como uma igreja exemplar é uma igreja repleta de esperança. Por isso, irmãos, a última série de pregações que nós vamos fazer na carta de Paulo aos Tessalonicenses é a respeito da igreja cheia. Nós vamos falar a respeito do que é uma igreja cheia. O que significa uma igreja cheia e como nós podemos ser uma igreja cheia. Eu espero que, movidos pela esperança do Senhor, todos nós sejamos cheios, transbordantes do Espírito Santo. Que nós sejamos inundados com o amor do Senhor. Que o Espírito dele nos transforme. E que o Espírito dele nos conduza a viver uma vida de adoração a ele. Para que, como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, para que ele seja glorificado hoje, agora e para todos sempre. Que o nosso Senhor Jesus seja exaltado sobre todas as coisas. E que nós, a sua igreja, estejamos sempre conscientes que, como deveria ser o versículo tema da nossa igreja, todas as coisas são dele, por ele e para ele. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos pelo teu caráter, te engrandecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos no teu nome, de estarmos aqui como teu povo, refletindo a respeito da esperança que temos no Senhor. Pedimos que nos conduza, que nos lembre que a nossa pátria está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Salvador, que certamente transformará os nossos corpos abatidos em corpos gloriosos. Nos ajuda a viver olhando para a pátria celestial, focando nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Nos ajuda a viver esta vida de uma igreja cheia, de pessoas cheias do Teu Espírito Santo, voltados para o Senhor, focados no Senhor. Nos ajuda a ser a igreja exemplar, que está disposta a viver o glorioso sofrimento, que está disposta a sofrer para ser santificada, sempre olhando para a esperança, que é o nosso elo de alegria. Obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto o pessoal da música vem vindo aqui na frente, vou chamar o nosso diácono. Ele está aqui? Ah, ele está doente, então ele não pode vir.
funcionando o microfone. Oi. Tá? Senhor Jesus, a ti clamam os céus e a terra, pois nos livrastes da condenação. Por tua morte temos vida, pela fé temos livre acesso ao Pai, pela fé confiamos em ti, tua graça em os joelhos ao Pai rogamos, inunda-nos com teu amor, que o teu Espírito Santo venha segundo as riquezas da glória do eterno transformar tua igreja. Que Cristo habite em nossos corações, seja Ele o firme fundamento, ensina a viver o amor e através do amor sem igual vivamos união divinal e juntos venhamos a compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor, que o amor ensinou. Inunda-nos com teu amor, que o teu Espírito Santo venha segundo as riquezas da glória do eterno transformar tua igreja, inunda-nos com teu amor, que o teu Espírito Santo venha segundo as
riquezas, pra glória do eterno transformar tua igreja. Pastor, os aniversariantes do mês, então. Isso. Os aniversariantes do mês, né? Vamos lembrar, né, dos aniversariantes do mês. Eu sei que tem o pastor Jonas escondido ali atrás, né? Tem o Assis, Max, o Emanuel. O Guilherme tá aí, Guilherme? Guilherme, cadê o Guilherme? Max, Emanuel, tá faltando alguém aí? O Tyson foi agosto, né? Foi agosto, né, Tyson? Cadê ele? Esqueci alguém? Oi? A Fátima foi hoje, pra quem não sabe, e o Thomas também foi hoje, né? Eu sei que a gente está comemorando deles, mas hoje a Fátima e o Thomas também fizeram aniversário, tá bom? Se você quiser incluir nos seus parabéns, pode incluir, tá bom? Então vamos todos juntos? Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos orar nesse instante pelos nossos irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, pelo Guilherme, Emanuel, Pastor Jonas, Max, pelo Assis. Senhor, que o Senhor a cada dia possa estar abençoando a vida de cada um desses nossos irmãos, que eles possam crescer na fé, no amor, na esperança, Senhor, e que cada um de nós possamos incentivarmos uns aos outros a permanecermos firmes até que o Senhor venha. Te agradecemos por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Então, Deus abençoe a todos, né? Uma ótima semana. Lá atrás, eu sei que tem pipoca, eu acho que tem um bolinho, tá bom? Isso. Ofertas, o gasofilácio está lá atrás, né? E a cesta também de missões está lá atrás, tá bom? Não esqueçam.